Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês. O pastor Levi Longaray, é um prazer muito grande poder estar com vocês e mais uma rica oportunidade. Meus irmãos, tivemos aí organizando nossos trabalhos, nossos afazeres diários e hoje nós estamos com um tempinho para nós gravarmos mais conteúdos para o nosso canal e também levar até vocês o verdadeiro conteúdo da Palavra de Deus, que é uma escassez muito grande de conteúdos verdadeiros nas plataformas digitais e também nos altares das igrejas locais, das igrejas por aí afora nos dias de hoje. Eu quero conversar com vocês hoje sobre algumas temáticas maravilhosas. Eu escolhi alguns assuntos que Deus vem colocando na minha mente e no meu coração para mim participar com vocês. E eu tenho certeza que vai ser extraordinariamente muito rico, uma bagagem de conhecimento para todos vocês. Queridos e amados, não esqueçam de compartilhar, comentar e divulgar os nossos vídeos nas plataformas, mais precisamente através do YouTube. É claro que os últimos vídeos que eu gravei sobre igrejas, orientações, admoestações, eu bloqueei os comentários devido a uma enxurrada de comentários fake, e-mails fake, contas fake com um inscrito, feitas somente para atacar o canal A Bíblia em Foco e para comentar coisas que não são relevantes. Eu construí o canal A Bíblia em Foco ao longo de 10 anos. As pessoas que estão inscritas no canal me conhecem nos pormenores, na sequência de vídeos e coisas que foi desenrolando da minha vida e vida ministerial e da minha família ao longo de 10 anos. Então, o que a gente construiu ao longo de 10 anos não tem como alguém com e-mail fake, com a conta fake, para gravar alguns vídeos de montagens e edições, irmãos. Vocês sabem aqueles vídeos curtos? Você sabe que é TikTok? É a mesma coisa, mais ou menos, que o tic-tac do relógio. São vídeos curtíssimos, feitos hoje em dia para pessoas que não têm paciência para usufruir de um conteúdo na íntegra, para poder analisar o conteúdo. A maioria das pessoas não assiste um vídeo inteiro, então o TikTok veio mais para isso. E aí tem pessoas que se fazem uso de vídeos de formato curtíssimo, faz uma montagem, pega uma palavra de cada vídeo do canal, onde eu estou tecendo agradecimentos às pessoas que ajudam, que estendem a mão, onde eu explico, dou satisfação para os meus inscritos, não sou como os demais, que os irmãos já sabem o que é, né? Que tem canais no YouTube simplesmente para mentir, enrolar e vender o evangelho. Então aqui a gente sempre deu satisfação. E aí, entre essas satisfações, eles pegam uma palavra de um vídeo, uma palavra de outro, faz uma montagem, mas quem é inteligente sabe que aquilo é uma montagem. É uma montagem onde as edições são feitas, colocada palavras desconexas de vídeos anteriores junto com os vídeos atuais. E aí monta um videozinho fake e fica só falando palavras onde não tem uma sequência, uma introdução, começo, meio, fim. E aí são palavras que, para mim, não tem problema nenhum. Para mim pode fazer vídeos, quantos vídeos quiser, mas a questão é o seguinte, são vídeos que está falando ali de um agradecimento, onde eu digo, agradeço os irmãos que me ajudam, onde eu saio para às vezes almoçar com a minha família, então, coisas dessa natureza daí, ficam zombando, ó, o pastor está almoçando o dízimo dos fiéis, quer dizer, são pessoas que não têm o que fazer, não tem o que fazer e fica atacando o canal pelas verdades que o canal fala. As pessoas que contribuem aqui, eles não estão nem um pouco preocupados se eu vou almoçar ou se eu vou arrumar o meu carro, alguma coisa dessa natureza. Ninguém está preocupado com isso, pode fazer vídeos à vontade, só que tenha pelo menos a hombridade de abrir um vídeo do canal Bíblia em Foco e analisar o vídeo na íntegra, sem cortes e edições. Porque eu já falei aqui para vocês no canal que os vídeos do canal Bíblia em Foco são quase 1000 vídeos ao longo de 10 anos, são um canal de muita relevância. Eu sou uma pessoa que cuido muito do que eu falo, porque se eu tiver que responder em juízo, eu não vou temer, porque eu falo as coisas que são verdadeiras. Então o que acontece? Eu nunca editei vídeo,
A única edição que tem é o fundo musical e as vinhetas de entrada e conclusão. Os vídeos do canal A Bíblia em Foco são crus, sem edição. Então eu sou o tipo de pessoa que Deus me deu sabedoria para mim não ficar falando besteira. Então quando eu prego, quando eu faço os vídeos, eu faço sem edição. Pode levar um técnico. Então as pessoas que são inscritas no canal sabem da minha oratória, da minha sabedoria, do meu respeito, do que eu faço. Eu poderia virar aqui no canal Bíblia em Foco, pelo tanto que fui perseguido, só em xingamento e coisas assim, mas não é o papel de um servo de Deus que verdadeiramente foi transformado, tem ministério, não tem nada a temer, então pode fazer. Mas façam vídeos analisando o canal, mostrando o que vocês não aceitam que o canal fala, o que vocês rejeitam de conteúdo que o canal tem falado. Aí sim, faça o que quiser, daí cada um vai ter a sua opinião. Agora pegar, fazer edições, montagem de palavras desconexas de vídeo, porque são adeptos de seita e não aceitam a verdade da palavra de Deus e mentir. Como teve vários vídeos, a minha esposa disse, não, nem comenta, Levi, mas a gente tem que comentar. Tem que comentar para explicar para as pessoas, às vezes até para as pessoas de dentro das próprias seitas que ouvem os vídeos e acham que estão fazendo uma grande coisa. Então, meus irmãos, os vídeos ultimamente que apareceu não tem relevância nenhuma, foi montagem de zombaria que fizeram, zombar da cara de um servo de Deus, zombar de um servo de Deus que está pregando o evangelho verdadeiro. No último hora pode zombar de alguém que está mentindo, enganando, enrolando, aí sim, roubando as pessoas, vendendo milagres, vendendo profecias. Mas eu sei por que fazem. Fazem porque não tem caráter, fazem porque tem medo da verdade, fazem porque as suas igrejas são exclusivistas na doutrina. Eu gravei 4 vídeos, 2 acho que sobre a CCB e 1 sobre a IPJC. Foi o suficiente, por isso que eu digo para vocês que a igreja, quando ela tem esse ímpeto de seita, ela começa a atacar as pessoas, porque toda seita se sente atingida por alguma coisa e aí começa a atacar. A igreja verdadeira não ataca ninguém. Eu gravei vídeos e mais vídeos de outras igrejas, nenhuma delas vieram aqui tentar explicar o que é inexplicável ou defender o que é indefensável. Vocês entendem? Mas essas aí, porque se julgam as melhores, eu já falei para vocês que essas igrejas se julgam melhor. Por exemplo, eu gravei um vídeo só sobre o PJC, vieram mentir aqui nas inscrições do meu vídeo. Recentemente, falaram que eu corria atrás dos líderes da música para matricular os meus filhos, uma maior mentira deslavada. Eu nem ia comentar isso, mas não há necessidade nenhuma de comentar como as pessoas são mentirosas. As pessoas que me conhecem sabem que os meus filhos, eu nunca fiz questão que eles participassem de nada em igreja nenhuma que eu congreguei, porque eu já sabia do perigo que era. Quando eu congregava na Assembleia de Deus, eu já sabia que os princípios entre a mocidade estavam caindo por terra. Eu já cuidava muito dos meus filhos, já não permitia que eles fossem em encontros, em retiros de mocidade. Isso há 25 anos atrás, 20 anos, logo que eu casei, lá me veio a minha primeira filha, eu já comecei a não deixar em nada, porque eu percebia, eu acompanhava a própria escola dominical dela, onde ela estava indo. Então eu nunca fui de deixar meus filhos em nada, e eu jamais ia correr atrás de alguém para matricular os meus filhos em aula de música, entende? Em aula de música, se eu passei por igrejas enormes e meus filhos nunca participaram de música, nem de coral, nada, porque a minha filha ela toca violão e canta, ela gosta de fazer a carreirinha dela solo. O meu menino nunca serviu para música, ele é um desenhista nato, né? Esses quadros que eu tenho expostos na minha parede é tudo ele que pinta. Meu filhinho mais pequeno não era nascido na época, então nunca corri atrás de ninguém para colocar filhos meus em aula de música. Ao contrário, a diretoria da igreja exigia que nós fizéssemos o curso teológico pago pelo nosso bolso e que nós fizéssemos aula de música paga pelo nosso bolso para gerir salário para os bem-chegados do pastor. Vocês cuidado, hein? Não comece a falar besteira aí, que daí a gente tem que ir mais a fundo, cavucar. Então vocês são mentirosos e querem transferir essa responsabilidade de mentira para... Eu já disse e vou dizer mais uma vez, o canal A Bíblia em Foco não lida com mentira. Eu não tenho perfil de mentiroso, cara de mentiroso e nem preciso mentir ou enganar para justificar meus atos e minhas atitudes. Tanto é que eu sempre expus aqui de cara aberta dos ministérios aonde saí, por onde passei. Entendeu? E por que saí? E deixei bem claro, se alguém tem como provar, prove o contrário. Prove. Eu digo aqui sempre que tenho filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa,
um casamento maravilhoso, né, de 27 anos agora para esse mês, e prova. Não adianta inventar história, vem aqui e pergunte para minha família, porque a mulher, quando ela é mal amada ou traída ou tem um cônjuge incapaz de lhe fazer feliz, ela fala. Nenhuma mulher vai ficar debaixo de mão de ferro durante 25, 27 anos, de forma alguma. Então tenho filhos que, inclusive nos lugares onde eu chegava, esses pastores às vezes são tão liberais, e as igrejas, que eles ficavam impressionados da minha filha e da minha mulher seguir doutrinas de uso e costume, porque ninguém mais quer seguir, e eles diziam: ô pastor, tu obriga a tua esposa a seguir? Eles são tão distantes, eles não conseguem influenciar ninguém a nada, que eles começaram a entrar como se a gente obrigasse, mantesse as mulheres aqui da minha casa com uma mão de ferro para elas fazerem. Então são pessoas que não têm influência nenhuma para converter pessoas, não têm carisma, não têm testemunho diário, mensal e anual, uma sequência de vida com Deus. Aí fica apelando. Então nunca foi obrigado a nada e sempre foi voluntário, porque a gente só consegue isso porque só quem consegue entender o que é uma conversão verdadeira faz as coisas voluntariamente para Deus. Então nunca corri atrás de ninguém para nada. Se eu não corri para matricular meus filhos na Assembleia de Deus, tinha corais gigantescos e os pastores viviam às vezes querendo que matriculasse coral de criança, coral de mocidade, tudo. Eu ia querer matricular meus filhos, correr atrás para mendigar, para pertencer a um coralzinho pequeno, uma orquestrinha pequena de um ministériozinho de formação. Vocês têm que acordar para a vida. Então assim, tudo mentira, irmãos. Outra coisa, estão perseguindo o canal, irmãs têm me ligado no Zap, tem gente perseguindo aí Brasil afora pelo conteúdo dos vídeos, e tem pessoas maravilhadas com a verdade, dizendo: não, verdadeiramente esse canal tem exposto e falado a verdade. Então tem gente querendo até desviar os contribuintes. Pode fazer o que quiser, eu não me preocupo com dinheiro, nunca me preocupei com dinheiro e contribuições aqui, e quem é daqui sabe, e quem me conhece sabe que eu nunca vendi ministério por nada. Por nada. Eu nunca vendi esboço, mensagem, nunca gravei nada. E eu poderia estar, eu já falei aqui, rico através do Evangelho, porque eu tenho conteúdo para isso e tenho caráter e capacidade para isso. Conheço os dons espirituais, a vida com Deus, um ministério, ministro em qualquer área. Fui amigo de grandes homens de Deus que tentaram muitas das vezes me colocar no meio da mídia, eu nunca quis. Eu fui um pregador cotado para pregar nos Gideões pelo meu finado pastor, que insistir em me levar, eu nunca quis ir. Não tem necessidade de ir a Gideões, há lugar nenhum para ser promovido. Se eu for promovido, quem tem que promover é Deus. Oportunidades não faltaram, mas tudo oportunidades que na época eu senti que poderia me mudar para um outro perfil de pregador, e eu saí da direção de Deus. Eu não quero ter rabo preso com ninguém, nem com instituição nenhuma. Eu não quero ser sustentado por igreja e por homens que depois me cobram aquilo que fizeram, calando a minha voz e me cerceando o meu direito de falar pelo poder do Evangelho. Eu sou pitoco, não tenho rabo preso. Quem está entendendo? Não tenho rabo preso com ninguém e não tenho medo de nada e de ninguém e de afronta alguma. E os que me afrontarem estão nas mãos de Deus. Não é nada comigo, porque esse canal não é meu, esse canal é de Deus. Eu abri esse canal porque há 10 anos atrás nós já não podíamos falar a verdade e ministrar nos altares das igrejas, porque as igrejas estavam calando nós. Então, não só eu, uma série e um grande número de obreiros fiéis. Então, por isso, a revelação de ter aberto o canal foi para clarear a visão de muitas pessoas que precisam mesmo ouvir o Evangelho verdadeiro. Então, meus irmãos, eu printei, irmãos, todos os comentários. Tem conta fake, com escrito, pessoas montando videozinhos, acredito eu que da CCB ou da IPJC, não sei, Deus o sabe, montando videozinhos com edições baratas, fracas. Vai olhar o canal, a conta que criou o vídeo tem um inscrito. Vai olhar os vídeos que eles estão fazendo de zombaria do canal Bíblia em Foco com a minha pessoa expondo o meu rosto, 2, 3 visualizações, e eles estão dizendo: agora vamos deixar ele famoso, agora ele vai. Se eu não fiquei famoso, 10 anos lutando com a maior dificuldade para construir escrito por escrito, alguém vai me deixar famoso com mentira e invenções usando a minha própria pessoa? Jamais. Deus não é tolo, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Nessa vida, com certeza, Deus é fiel. Então, meus queridos e amados irmãos, pode fazer vídeo, pode zombar,
quem que falou a verdade que foi ovacionado. Eu vou gravando vídeos agora e vou mostrando para vocês. Todos os que deram as mãos uns com os outros, porque essas denominações, quando elas estão caídas, não são todas, tem um número de igrejas que ainda são fiéis ao Senhor. E a igreja ela vai caminhando para o arrebatamento. Mas que deram as mãos uns com os outros, as que aceitaram o modernismo pecaminoso, o mundanismo, eles se juntam para perseguir quem é fiel. Sempre foi assim, irmãos. Sempre foi assim. Você entende? Cada denominação, quando vai caindo da graça, vai se unindo às que já caíram. Isso sempre foi assim, e Deus sempre levantou um povo novo, sempre manteve os seus, até mesmo às vezes um que outro dentro dessas próprias igrejas caídas, para que a diferença exista no Evangelho. Então, está tudo printado, mas eu não sei se eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês, porque eu acho muito barato e muito baixo, e pelo conteúdo do canal e a grandeza desse canal e a riqueza do conteúdo, ficar falando essas coisas às vezes, olha, fica muito chato. Porque eu perco de levar até vocês a grandeza do Evangelho. Então eu bloqueei os comentários sobre a minha esposa, até nós comentando, meus filhos, a minha filha disse que o pai tinha que ter bloqueado há muito tempo, quando grava vídeos sobre seitas e igrejas, porque povo de seitas e de igrejas exclusivistas, que já caminha para um âmbito sectário, não aceita a verdade da palavra de Deus. E são um povo combativo com mentiras. Você entende? Não é por eles narrar, eles podem falar, arregou, tirou... bloqueou, não bloqueei comentário por medo de nada. É que as mentiras são tão chatas, são invenções tão baratas, que acaba, sabe, anojando. Mas assim, ó, tá tudo printado e tudo que está sendo falado é mentira, porque desesperaram. Eu gravei muitos vídeos, claro, sobre essas seitas e sobre essas igrejas. E eu falei para vocês sobre campanhas e corrente. E essas igrejas trabalham só em cima de campanha e corrente. Se você abrir o site da IPJC de Bauru, você vai ver só corrente e campanha. Quebra de grilhões, quebra de maldição, portas isso, porta aquilo. Isso não existe, irmão. Não existe campanha para Deus fazer milagre. Deus faz milagres sem campanha, sem temática, sem corrente. É pregar o evangelho, orar pelo povo, impor as mãos e Deus faz a obra. Campanhas de corrente é uma mentira para prender o povo naqueles dias determinados, para que a igreja possa encher seus cofres. Já falei isso quando entrou na IPDA, destruiu a IPDA. Então assim, ó, não acredite em mentiras deles desesperando. Eu posso, se Deus me orientar, eu gravo um vídeo sobre tudo isso. Então, teve pessoas que desesperou porque tem o lugar deles, tem o cantinho deles, estão ganhando alguma coisa, tem o salário deles, são protegidos, são dali, então eles desesperam. E aí escrevem, e você pode olhar as contas falsas lá, não tem perfil, não tem rosto de ninguém, não tem inscritos no canal, não tem pessoas que interagindo, aí grava um vídeo sobre o canal, não vai ter relevância, sinto muito em dizer, não vai estragar meu trabalho e nem ajudar meu trabalho, em nada, porque eu não busco fama no YouTube, eu busco ser reconhecido. O cristão é diferente do ímpio. O ímpio busca fama, o cristão busca reconhecimento. E para buscar reconhecimento, a gente tem que fazer um trabalho íntegro, um trabalho sério e honesto. Isso é que faz com que a gente seja reconhecido. E esse é o trabalho do canal Bíblia em Foco. E todo trabalho de reconhecimento não é feito exclusivamente. Você vai construindo devagar aquilo que você tem em mente de fazer. Quando a pessoa se torna uma explosão de visualizações, uma explosão de gente comentando, todo mundo te defendendo, pode cuidar. Todos os que apareceram caíram. Todos. Não ficou um de pé. Né? Porque, perdão, não trazia a essência do Evangelho de Cristo. Aproveitando o ensejo, irmãos, que nós estamos nessa fala, o assunto de hoje é um assunto bem curto e bem objetivo. Falar para vocês hoje sobre os ditos louvorzões. Não sei se vocês enfrentaram isso, ou se vocês enfrentam isso, mas isso foi moda, é moda e vai ser moda dentro do Evangelho. E isso tem destruído com a essência da pregação do Evangelho. Uma igreja, irmãos, que não tem pregação, vocês fujam dela. E não pode ter aquela pregação água morna, café com leite morno, aquela pregação fria, sem graça, de mulheres e homens brincando e dando gargalhada, sem responsabilidade doutrinária interna nem externa, zombando, completamente expondo corpos e aberrações em cima do altar.
não é essa mensagem fria, porque hoje em dia qualquer doido faz um curso por aí numa escola de fundo de quintal e acha que é teólogo e sai por aí teologando. Esse é o tipo de gente que estragou com a igreja, abriu um barracão em qualquer esquina e está por aí pregando. E esses são os que trazem as heresias e as aberrações para poder reunir povo. E o povo, como gado, segue esse tipo de gente. Então, meus irmãos, o louvorzão foi moda. Ele entrou na igreja, nas pentecostais, há uns 20 anos atrás, 25, e não sai. Aos cultos de louvor, aí as festas de louvorzão, encontros de louvores, encontros de música, essas coisas desse tipo, retiros de louvor, e era mais denominado ainda no meio evangélico como louvorzão, que era reunir alguém, botar umas caixas, fazer uma plataforma, um palanque, colocar um cantor cantar. Ou então as igrejas locais chamar seus conjuntos tudo, suas bandas, seus solos, suas duplas, seus quartetos, enfim, seus conjuntos, e ali ficar cantarolando o dia todo. E o povo tomando quisuco, coca, chimarrão e fazendo festa. Alguns tomando até quentão, vocês entendem? Então, meus irmãos queridos, isso foi moda, isso veio dos Estados Unidos, porque tudo que é moda lá, não é só no mundo secular, na igreja também, eles trazem para cá e implantam nas igrejas. E eu me lembro que quando isso começou a entrar aqui no Brasil, eu congregava ainda há uns 20, 25 anos atrás na Assembleia de Deus aqui em Voti. E isso começou a tomar conta da igreja. Então você via essas festas de louvor, os ditos cultos de louvorzão, o encontro de louvor, isso começou a extirpar do altar os pregadores, começou a extirpar do altar a mensagem salvífica e verdadeira da cruz do Calvário, o evangelho de sofrimento, de rendição, de sangue e de arrependimento, de renúncia. Começou a sair do altar e começou a entrar os ditos louvorzões. Porque é muito fácil, isso virou uma moda tão grande depois, que isso começou a ter um lugar tão grande dentro das igrejas, que trocaram a pregação pela música. É normal algumas igrejas você chegar e eles enchem linguiça, cantando e cantarolando, e hinos, corinhos, congregacional, hinos especiais, cantores solo, e vai, depois a banda, depois a orquestra, depois blá, blá, blá. E aí lá no final, quando está todo mundo cansado, morto de cansado, não tem mais graça nenhuma, eles dizem assim, agora vamos ouvir uma coisinha qualquer, porque não é pelo muito falar. Só que a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então uma igreja, um pastor, um lugar onde fica enchendo linguiça, porque esse povo, mocidade, mulheres ou homens, às vezes eles querem muita reunião em música, para eles terem o que falar, ficar ali encebando, conversando, enchendo linguiça, não tem compromisso com oração, nem com jejum, não tem compromisso com Bíblia, com nada, nem com doutrina, com nada. Então, eles estão mais num ponto de encontro, como se estivessem no mundo secular, numa gravadora, numa organização de uma gravação de um disco, como no passado, hoje mais plataformas digitais, enfim, Spotify, mas é como se estivesse num encontro de profissionais da música. Então a igreja, ela deixou esse espaço da palavra se tomar pelo dito louvor, louvorzão. O louvorzão foi tão forte nos encontros que tinha na época, que eles diziam para ganhar alma, que nós não temos que ter todos os meios. Lembra dos pastores malandros, para tirar a palavra do altar? Nós temos que usar todos os meios, tudo é isca para nós atrair os peixes, para nós atrairmos as almas. E aí acabou destruindo com a igreja com tudo que é alma. Porque não tem Bíblia, se não tem Bíblia, não tem santificação. Se não tem palavra, não tem ânimo. Se não tem pregador pentecostal verdadeiro, não esses aberrativos que só sabem rodar gravata, mas pregador que levanta o povo no poder da palavra, o fogo da palavra, não o fogo estranho, não tem vida com Deus, não tem gente santificada, porque a palavra santifica, limpa, lava, a palavra purifica. Não é o louvor e a música que faz isso. Meu filho salvo pelo hino. Isso é conversa mole, pode até um ser salvo pelo hino, mas não é o que a Bíblia não diz que é o hino que salva. A Bíblia não diz que a fé vem pelo hino, entendeu? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, da pregação da palavra de Deus, do ensino sistemático da palavra. Então assim, meus irmãos, isso começou a tomar o lugar da pregação. E aí os pregadores lá no final, isso é moda na igreja hoje, cultos que terminam 9, eles passam para alguém falar 15 para as 9.
cultos que terminam 9h30, lá quando está todo mundo cansado, 10, 15 para as 9, eles passam para o pregador. Uns nem dão meia hora mais, que é um cúmulo. A grande maioria dá 10, 15 minutos. Por que isso? Eu já vou falar para você, porque não tem quem tem ministério, não tem quem prega e não tem mais pregadores verdadeiros e mestres. Sabe por que não tem? Porque não buscam, porque não oram, porque não se dedicam à busca dos dons espirituais, não se deixam levar pelo Espírito para que Deus os incline e os vocacione para a pregação da palavra, que a pregação da palavra não é para qualquer um. Eu venho dizendo aqui há anos nesse canal. Tem gente na igreja que discutia comigo sobre isso, porque são tolos. A pregação não é para qualquer um. Você pode fazer qualquer coisa, menos pregar. Falar, você pode falar. Defecar pelos lábios, você pode defecar. Agora, pregar de noite, uma mensagem atrás da outra, um sermão atrás do outro, orientar com maestria e pregar, que a pregação de ensino tem diferença da pregação mais acelerada, é difícil. Porque não é que é difícil, se você não tiver o dom de Deus, você não vai conseguir. Agora, ir lá e falar sempre a mesma coisa, repetidamente, no altar da igreja, porque tem igreja que você congrega que o teu pastor chega da noite na igreja, porque todo dia ele fala a mesma coisa. Agora, caminhar por temas diferenciados, esboços com esqueletos diferenciados de mensagem, falando para a família sobre os dons, sobre, enfim, diversidades de temas e falas, e levando as pessoas a ter experiência com Deus, é muito difícil. É só para quem se dedicou. E o pregador, quando ele consegue entrar nos atos de Deus, que é o caso do canal Bíblia em Foco, que nós pregamos um vídeo atrás do outro, e se Deus nos der, nós não repetimos, é porque Deus nos provou. O pregador também é provado no sofrimento, ele passa por enfermidades. Quantas das tais já passei, onde muitos acharam que eu ia morrer e sucumbir. Deus os dá experiência no sofrimento, no físico, provações no físico, provações no campo mental, para que ele seja forte no campo de batalha. E deu lutas diárias com pessoas, demônios, com perseguições. Deus vai moldando o caráter daquele homem, de forma daquela mulher, que ele vai ficando experimentado, sofrido e amadurecido cada dia mais. E é dentro do sofrimento que esse homem se coloca mais para Deus. E quanto mais ele se coloca, Deus mais dá para ele. Porque Deus é assim com aqueles que aceitam o ministério e aquilo que ele tem. Porque Deus nunca vai dar um ministério para alguém que quer se dominar, que não deixa Deus os levar e o guiar até onde ele tem que ir. O pregador, eu sempre digo que é um cavador de cisternas e de poças. É alguém que ara a terra para preparar o pasto para uma ovelha. E se o pregador não abre poças, não cava poças, na verdade a água que o Salmo 23 fala não é só de poças, é de regatos, é de vamos dizer aqui no Rio Grande do Sul, cacimbas, é de fontes. Então, são vários tipos de locais onde tem água para as ovelhas beber. E o bom pastor, ele sabe cavocar esses lugares. Se referindo aí num tipo de fala, biblicamente ele sabe aonde ele vai nas páginas seletivas da Escritura cavocar para dar de beber para essas ovelhas. Ele sabe aonde ir para arar essa terra, arrancar o que não presta, os tocos, e preparar essa terra de forma que quando é semeado a semente, ela venha germinar. Então esse é o tipo de pastor. Então isso saiu do altar e foi trocado por música. Hoje, quando tem eventos, automaticamente eles convidam um cantor, e esse cantor é o pregador da noite. Nada contra alguém cantar e pregar, mas eu, por experiência vivida, vou dizer, eu nunca vi um cantor que canta bem, que se dedica à carreira musical, ser um bom pregador. E nunca vi um bom pregador que prega muito a palavra, que tem um dom extraordinário, voltado para aquele tipo de inclinação, ser um bom cantor. Ah, mas eu vi, babá, você pode ter visto um que outro, mas via de regra não funciona. Então chama aquele cantor, e aquele cantor vai ser o pregador da noite. O que acontece? Aquele cantor não prega e nem canta. Aquele cantor, como fazia o Samuel Mariano e tantos outros, ele enche linguiça a noite toda, de repente ele canta umas 4 palavras, não completa um hino espiritual para a igreja e também não prega. E aí muitos deles não foram chamados para pregar, mas para a economia da igreja e para dar todo o dinheiro para aquele cantor ou para fazer aquela bagunça no culto e manter aquele louvorzão. O que acontece? Eles pegam e dão se é um carreira solo, ele vai pregar, aí vai cantar, e lá no final ele vai ler uma palavrinha lá de 5 minutos, que ele diz, uma palavrinha aqui, irmãos.
e acabou. O que foi aquele culto? Cantigas e cantarolas. Não foi um culto que edificou a ninguém, a não ser que alguém que ouviu um show gospel. Ou mesmo que não seja que seja um cantor de respeito. O culto não é cantigas. Quem está entendendo? Um culto, ele tem que ter 4, 5 elementos. Se ele não tiver, ele não é culto. Entende? Um culto é preciso ter a pregação da palavra. Se não tiver, não é culto. Na tua igreja, se você não teve pregação, você não foi a um culto. Você foi em qualquer outra coisa, menos num culto. Porque o culto tem que ter, no mínimo, 4, 5 coisas. Sacrifício, adoração, pregação, oração e ofertas, que é o sacrifício que a pessoa doa-se para Deus através das ofertas, demonstrando a sua gratidão ao Evangelho. Você entendeu? Ao que Deus fez na vida e ajudando a manutenção da obra. Então, um culto não é culto se não tiver essas coisas. Aí ocupa. E se é uma dupla, normalmente se é uma dupla, dos dois componentes da dupla é o pregador da noite, pode saber disso. Eles vão cantar. Aí quando chega a hora de pregar, eles não têm mais voz para pregar, eles não foram chamados para pregar, porque se canta de um jeito, se prega de outro. Se o cantor é um cantor verdadeiro que respeita a sua voz e respeita o seu físico para ele poder dar a vida toda dele para a igreja e para os fiéis um hino de qualidade, ele vai rasgar a voz e não vai conseguir pregar, porque ele não foi chamado para pregar. E quem prega sabe o quanto se usa a voz. Bom, aí ele cansado já não vai conseguir pregar. Então é tudo uma coisa para economizar, para tirar o evangelho dali, para não chamar um pregador, para não fazer as coisas como elas são. Então essas músicas, esses ditos encontros de louvorzão, foi também que trouxe os ditos grupos coreográficos, que é coreografia, é coro e grafismo, que quer dizer arte de dança. Vocês entendem? Então a arte da dança, através da coreografia, veio para os templos. Através dos ditos louvorzão, da música e da implantação dessas coisas, veio a sensualidade, através das mulheres muito bem trabalhadas, moças muito bem torneadas, exibindo seus corpos em cima de uma plataforma ou no altar da igreja, na frente de todo mundo, na maior cara de pau. E todo mundo admirando, às vezes até as peças íntimas das meninas e das mulheres aparecem. Não é só o caso dos coro e grafismo de coreografia de mocidade e juventude. Também tem as irmãs do dito circo de oração que se apresentam com corais, com exércitos, com roupas sensuais e até muitas delas fazem também coreografia, mostrando ali, exibindo seus corpos. E quem é que saiu dali santificado? Ninguém. Ocupar o espaço poderoso da palavra com artifícios modernos e deixar o culto vazio da graça. Porque, o que eles querem? Tirar a pregação da palavra. Se você tirar a pregação da palavra, tá bom para eles. Porque o que incomoda essas igrejas de hoje é a pregação. E eles, mesmo entre eles não têm pregadores verdadeiros que pregam. A maioria, se for dar um sermão de meia hora, cansa as pessoas, porque pregar é uma arte, pregar é mais que um dom excepcional, entende? Porque, por exemplo assim, você é um músico, alguém disse que pode tentar provar para mim o tempo que quiser, esses caras que querem ganhar dinheiro através de cursos de música na internet. Não tem problema, faça. Você tem o direito de fazer o que você quiser, mas para mim ninguém me convence que a pessoa nasce com a música, com o dom de tocar. Eu tenho 3 filhos, os 3 eu tentei ajudar na música e a minha filha simplesmente tocou assim, saiu tocando. O que eu quero dizer? A pessoa tem o dom da música, entende? Agora pregar é uma coisa tão complicada que pregar você não sai por aí pregando. Você pode falar, porque pregar não é prelar. Prelar você pode prelar no plenário do Senado, no plenário da Câmara. Você pode prelar em uma escola, um preletor é um professor, é um orador. Mesmo assim, ele ainda tem que ter dicção e uma boa fala. Agora você imagina um pregador que além de prelar, ele não só vai prelar, porque prelar é uma fala desconexa, ele é um pregador, ele prega. O que é pregar? Você pegar um martelo, um prego, bem original, bem grosseiro, e colocar na parede e fixar o prego. Então o pregador, ele não simplesmente prega, ele fixa uma ideia. Ele vai fixar o evangelho na mente e no coração das pessoas. Então o verdadeiro pregador, ele não é só um preletor. Eu não gosto dessa palavra preletor para pregador,
Porque prela e pregar é diferente prelar do que pregar. O pregador ele vai fixar o evangelho. O pregador tem que ter dicção, ele tem que ter voz, desenvoltura, ele tem que ter gestos que convençam as pessoas do que ele está falando. Ele tem que pregar com o corpo, ele tem que pregar com a unção, com a graça, ele tem que pregar com conhecimento, com sabedoria. E ele tem que ter poder e autoridade na sua fala. Vocês estão entendendo? Quando ele fala, ele não é simplesmente falar, ele tem que fazer com que as pessoas sintam as suas misérias e as suas necessidades, como Paulo fazia. Como o sermão de Jonathan Edwards, você entendeu? Que lançou as pessoas no inferno sem ele estar no inferno. Ele sentiu as brasas do fogo eterno debaixo dos seus pés. Eles eram transportados através da pregação, porque a unção estava na pregação, isso tem que estar na pregação. Então pregar não é simplesmente falar. E por que estão tirando isso da igreja? Porque isso é que salva, isso é que convence. Por que estão tirando isso da igreja? Porque os cristãos são insubmissos, desobedientes, rebeldes. Eles não querem ouvir, eles não querem se submeter, eles não querem praticar. Porque não é somente ouvir ou ser ouvinte, como disse Paulo, tem que ouvir e colocar em prática. Você entende? Porque não adianta ser simplesmente bom ouvinte. De bom ouvintes a igreja está cheia. Tem que ser pessoas submissas, obedientes. Porque o que mais me preocupa hoje na história da igreja é a insubmissão, a rebeldia e o desenfreamento. A rebeldia desenfreada. Porque assim, ó, a pessoa, ele deve obedecer os seus pais. Ele deve obedecer os seus patrões. Ele deve obedecer os seus professores. É claro que não estamos falando de militância. Estamos falando de obediência dentro dos conformes. Você entende? A pessoa deve obedecer o pastor que é verdadeiro. Deve. A pessoa deve obedecer a Cristo, o Evangelho. Quando uma pessoa se torna insubmissa, eu não obedeço pai, eu não obedeço mãe, eu não obedeço pastor, eu não obedeço patrão, eu não obedeço professor, eu não obedeço ninguém, porque eu acho assim, eu acho assado, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque ele está errado nisso, porque ele está errado naquilo, porque blá, 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 blá. Isso aí não adianta, meus irmãos. Isso não leva ninguém a nada. E é por isso que a igreja está assim hoje em dia, porque cada um formula a sua própria ideia desconexa do Evangelho e quer fazer as coisas do seu jeito. Ah, se não for comigo, se não for do meu jeito, então continua do teu jeito, que do teu jeito tu vai arrebentar a sua cara e cuidado que eu não quero te lançar maldição, mas pode acabar no inferno, porque está fazendo do seu jeito. Já te falaram sobre decisões e escolhas? Quem sabe nós falamos aqui um dia desse. Então assim, ó, os ditos louvorzões extirparam do altar a palavra de Deus. E sem palavra nada feito. Entendeu? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A tua palavra escondi, guardada em meu. Tem gente que murmura aqui, os que criam contas fake e vem criticar o canal. Ah, eu nunca vi ele ler a Bíblia para pregar. Eu estou diante de uma câmera de celular que Deus preparou através dos escritos para me levar até vocês, o Evangelho. Eu tenho toda a palavra guardada no meu coração e na minha mente. Não preciso, não sou limitado ao ponto de ter que ler um versículo. Sabe o tipo de pessoa limitada? Que tem que ter a Bíblia para poder ler um versículo, para encebar 25, 30 minutos para querer chegar ou para conseguir, quem sabe, ter o que falar para poucas pessoas que estão ali ouvindo, no meu caso. A palavra está impregnada na mente, no coração e no sangue. Se eu abrir a câmera do celular em qualquer lugar, até andando de carro, e Deus fala comigo e Ele diz, fala isso, eu vou falar para vocês uma mensagem. Porque a Bíblia, a minha casa está cheia de Bíblia, meu coração tem a Bíblia, minha mente está a Bíblia está na minha mente está na Bíblia. O crente não pode ser alguém que ama a Bíblia quando lê a Bíblia, um católico, como um católico, ou alguém que tem uma Bíblia empoeirada em cima de um criado mudo de uma coisa. O crente tem que ser uma biblioteca ambulante. O crente tem que ser uma Bíblia ambulante. O crente tem que andar respirando a palavra. Isso é ser cristão. Eu falo do que vivo, eu falo do que tive experiência, eu falo do que sei. Então não preciso estar... então são críticas e mais críticas, porque desespera com o canal, aí tem que ficar buscando cabelo ou pelo em ovos. Então tenha muito cuidado. Quando você criticar o canal, faça críticas construtivas. Se você quiser montar vídeos, monte vídeos verdadeiros. Abra a câmera, coloca aqui a minha cara e analisa para todo mundo no Brasil e no mundo ver palavra por palavra minha. Não faça edições maldosas, fakes, mentirosas, defendendo uma seita
que está caída. Além de seita, briga entre o ministério de Jandira com o do Brás. Eu sei de coisas estarrecedoras de anciões dessa seita que eu posso trazer e vou trazer à tona no canal Bíblia em Foco. Então pode perseguir, faça o que quiser, entendeu? Mas não seja assim tão escancarado, fraco, porque a maioria dessas pessoas de seita não sabe trabalhar com internet, com nada. O que faz é maldoso e mentiras. Isso aí a gente sabe. Então, meus irmãos, vocês não congreguem numa igreja que não tenha pregação. Busque outra. Procure uma congregação onde você chega, você vai se ajoelhar, fazer suas orações, ou você vai... falar nisso não dá para falar em ajoelhar, porque tem uma dita seita aí que se você não orar de joelhos, a oração não vale. E ainda canto abertamente aquele corinho antigo que eles pegaram como direito para eles, de joelho é melhor. Se falar com o Senhor, na alegria ou na dor, de joelho é melhor. E aí pegaram isso como doutrina, tem que ser de joelho, porque se não for de joelho, Deus não responde. E Deus respondeu o rei Ezequias virado para a parede quase à hora da morte, respondeu Josué no meio da batalha de joelho no chão, enquanto os soldados avançavam. E se eu pudesse, eu falaria aqui para vocês inúmeros exemplos, Paulo e Silas amarrados com os pés no tronco, não sei se estavam deitados, quebrados do jeito que estava, orar, arrebentou tudo o cálice. Então tem umas seitas aí que perseguem a gente por falar a verdade. Então esse povo desespera, você entende? Mas assim, se não tiver pregação, busque uma outra congregação. Você vai chegar, vai se ajoelhar, orar ao Senhor, cantar os cantos congregacionais, ouvir os hinos ali especiais e a palavra pregada. E sucessivamente a imposição das mãos e a oração pelos enfermos, somente os enfermos com a unção na testa com óleo santo. Isto é um culto verdadeiro. Fica em Cristo, porque só nele nós não seremos enganados ou confundidos. Eu vou falar mais uma vez, pode zombar à vontade, vou deixar os comentários abertos, pode mentir à vontade nos comentários, porque eu só vou fechar comentários quando eu estiver gravando diretamente para congregações e seitas, orientação sobre igrejas e seitas. Os demais comentários vão ficar abertos, pode montar vídeo à vontade, pode fazer o que quiser com a minha pessoa, não tem problema nenhum, eu não tenho nada a esconder, nada. Pode mentir à vontade. E outra coisa, pode atacar sobre dízimo à vontade, porque eu sou a favor dos dízimos e sou uma pessoa dizimista, entendeu? Congrego numa igreja que trabalha com os dízimos. Outra mentira que falaram aí, que eu vou falar para vocês no final desse vídeo, que não era nem para eu estar falando, é que eu sou um desigrejado, destemplado. Eu não tenho nada contra um destemplado ou um desigrejado, de forma alguma. É uma visão dele. Tem muitos desigrejados que são verdadeiros e uma grande maioria do que eles falam, quase que 100% é verdade. Tem outros que atacam a igreja, são maldosos. Mas eu não sou um desigrejado nem um destemplado. Mentiram na cara dura para vocês aí, entende? Eu fiquei na minha porque eu não preciso estar provando nada para ninguém. Os inscritos do canal acompanham vídeo por vídeo, eu tenho comunicado a minha vida ministerial com vocês. Então, mais uma mentira, que eles foram tão pequenos, assim, eles foram de uma natureza tão baixa, assim, de uma qualidade tão por baixo, montaram um vídeo que pastor evangélico teme a chegada da igreja na sua cidade, teme a chegada da igreja. Aí o pastor evangélico é o de seita. Eles são a igreja verdadeira. Então, o pastor evangélico dizimista, olha a mentira, sempre atacando o dízimo. A coleta é santa, a coleta salva. Vocês viram aí os vídeos, eu vou gravar mais. Eles pregam a coleta como forma de salvação, que daí a pessoa não dá aquilo que está estipulado, mas dá o que quiser e eles vão cada vez ficando mais ricos. A coleta é santa e salva, segundo o ancião da igreja, da seita. Aí eu estou temendo a chegada da igreja aqui em Ivoti, eu moro em Ivoti, minha cidade é Ivoti, não tem medo de nada, de ressalva nada. E eu estou temendo a chegada da seita, já chegou aqui, já tem um prédio construído. Nunca foi problema para crente verdadeiro, fiel, nunca foi problema. É para aqueles que estão em cima do muro, com o pé no mundo e o pé na igreja. Aí, pastor dizimista teme perder os seus membros. Eu não pastorei igreja, seus mentirosos.
Vocês são mentirosos. Tira o vídeo do ar porque calúnia e difamação dá uma... Se entrar, dá uma causa bem ganha, hein? Eu não pastoreio e eu não tenho membros. Entende? E quem conhece os vídeos do canal, numa sala de sessão do juiz, sabe que eu peço aqui as ajudas para as pessoas que querem ajudar o trabalho na plataforma para se manter, como qualquer canal de conteúdo, como a Revista Oeste, como qualquer criador de conteúdo. Eu sou um criador de conteúdo, eu falo do Evangelho, criando conteúdos, e tem pessoas que me ajudam, e tem pessoas que não conseguem mais levar os dízimos nas igrejas que os roubam, são igrejas corruptas, e eles ajudam o meu trabalho. Eu peço aqui ajudas para as pessoas, e eles sabem que, como criador de conteúdo, eu preciso de manutenção. Então, vocês são mentirosos. E a mentira é a pior desgraça. Vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira. Quando ele fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, vocês têm que conhecer a verdade, como diz a Bíblia em João, porque vocês não conhecem. E a maioria dos adeptos, eles partem para a briga e mente. E são briguentos, aringueiros. Vocês podem ler os comentários aí. Eu vou deixar abertos os comentários aqui, vocês comecem a ler. O tipo dos cristãos dessas ditas seitas e dessas igrejas que apelam, vêm para apelação. As pessoas me conhecem aqui. Se eu der um zoom aqui, um dia eu gravo um vídeo aqui mostrando toda a minha vida. Então assim, ó, não pastoreio igreja, vocês mentiram, não tenho membros e não estou recebendo dízimo de igreja nenhuma. E não estou temendo a chegada de vocês, porque vocês sempre foram um espinho no pé da Assembleia de Deus, desde a fundação, quando o Luiz Franciscon abriu essa seita, lá no Brasil, vindo da Argentina, ela perseguiu a Assembleia de Deus sempre no encalço. Essa seita não ganha pessoas, ela busca adeptos nas outras denominações. Ela sempre ganhou crentes já de outras igrejas, como a Testemunha de Jeová faz de porta em porta, buscando pessoas das outras denominações. Vocês não constroem quase nada para vocês, vocês pescam nos aquários dos outros, que nem aqui na minha cidade, meus irmãos, eles estão visitando os crentes da Assembleia de Deus de porta em porta. Tem vários amigos meus que estão falando para mim isso aí, comentando comigo, de porta em porta, porque eles dizem que só eles são a igreja verdadeira e que só eles têm o evangelho verdadeiro. Aí te digo mais, que qualquer maluco no Brasil conhece essa expressão, eles são a graça revelada. Quando você encontra a seita, você encontra a graça. Você achou a graça. Eu não sei que tipo de graça. Eu acho que mais é graxa, como o tatu carrega por baixo do casco. Então assim, meus irmãos, ó, é mentira. O vídeo deles lá é mentira de um rapazinho que, quando eu gravei o primeiro vídeo sobre o ancião que amaldiçoou pessoas, ele me perseguiu direto, eu tive que bloquear ele. Porque era todo dia ele me enchendo o saco nas minhas contas pessoais. Daí eu bloqueei, ele ficou bravo e fez umas montagens de vídeo aí. Isso aí tá vindo deles da IPJC, as perseguições, porque eles até se dão bem, andam entre si, tá certo? Mas assim, ó, não tememos, e a verdade, para ser desconstruída, só através de uma outra verdade. Então não pastoreio, não tenho igreja e não estou preocupado com o dízimo de ninguém. As pessoas que ajudam aqui, que viram seriedade e honestidade, é porque não conseguem mais colocar nas igrejas corruptas e estão colocando para ajudar aqui. Falou com vocês? Pastor Levi Longaray, só em Cristo, irmãos. Eu vou deixar abertos os comentários, como sempre foi, eu só estou fechando os comentários, bloqueando, nos vídeos quando eu gravar sobre seitas e orientação sobre denominações. Isso são perguntas pessoais dos meus inscritos comigo, tá certo? Fique em Cristo, só nele não há confusão. O resto é só confusão de rosto. E vocês que estão em qualquer lugar dessa nação ou deste globo terrestre, que sentiram no coração de ajudar o trabalho do canal, é Deus falando com vocês. Pode ter certeza. É orações de 30 anos. É um ministério de 30 anos de uma pessoa que tem um casamento de 27 anos e uma vida moral, mas não tenho do que me envergonhar. Não tenho. Vocês estão entendendo? Como disse Paulo, não tenho do que me envergonhar, não tem nada que possa me calar, no sentido de que, a não ser que alguém vai levantar uma calúnia e mentir, montando alguma falcatrua na internet, nós vamos ter que talvez provar. Mas, ao contrário, nós estamos aqui para levar até vocês o conteúdo verdadeiro. Fique em Cristo. Só nele nós não seremos enganados ou confundidos. E cuidado com os louvorzões. Sem pregação e sem palavra, nada feito.